Pode começar. Tá. Vamos checar, está todo mundo vendo a tela compartilhada? Ainda não. Não? Eu só vejo você. Peraí. Compartilhar tela. Aí, agora sim. Agora deu? Eu. Agora sim. Beleza. Todo mundo está vendo a tela aí, né? Sim. Tá. Depois eu mando para vocês fazerem anotação, quem quiser imprimir. Beleza. Né? Beleza. Então vamos lá. A respeito de resumo, quem sabe o que ou quais são as dificuldades? Se quiser antecipar as perguntas para mim, eu já dou a aula em cima das perguntas. O meu maior dificuldade é saber o que deve ser feito na ordem que deve ser feito, o resumo, entendeu? Na ordem que as Ok. coisas devem acontecer no resumo. Beleza. Mais? Tá, então, vou fazer o seguinte, eu vou falando e se por acaso vocês quiserem entrar com algum exemplo, alguma dúvida, tudo bem, tá bom? Então tá, então bora lá. Bora lá. Bom, então a primeira coisa é o que é o resumo mesmo, qual que é o sentido do resumo. Eu peguei do material de vocês, eu peguei as autoras que ela cita, tá? Então, primeiro tem a Raquel lá, que ela diz que o resumo é uma apresentação de um conteúdo de uma forma concisa. Já se sabe, né, ao ler um resumo, que quem escreveu o resumo não é o autor. O autor do resumo é quem está fazendo, a partir de um original. E o importantíssimo para vocês é esse aspecto de que ele reproduz a organização do texto original. Essa é a grande sacada do resumo. A grande sacada a gente vai trabalhar isso daqui a pouco, o texto se organiza de uma maneira. Então, vamos supor que ele comece com uma ilustração, contando um caso, ou reproduzindo uma cena de filme, seja lá o que for. Depois ele começa a falar sobre questões históricas, depois ele levanta argumentos e contrapõe. Então, o resumo ele vai ser um texto que vai estar estruturado a partir de partes, que a gente vai ver, introdução, desenvolvimento, conclusão. Dentro dessas partes, nós vamos ter os parágrafos. Então, a sua grande sacada de um resumo é você perceber como o texto original foi organizado. Em vez de tentar, porque existe um tipo de resumo que é no geralzão, assim, mas o resumo acadêmico, que é o que vocês estão preparando agora, ele segue o raciocínio do autor. Mesmo quando eu vou fazer aquele resumo, vocês já viram artigos que tem aquele abstract ali, né, o resuminho da pesquisa ou da dissertação, aquela primeira página, o cara resume em 20 linhas, 300 páginas de uma dissertação, aquele é bem geralzão. Mas o resumo que vocês estão fazendo é o resumo que segue a estrutura do texto original. E é excelente isso, eu chamo isso de bicicleta com rodinha. Se você seguir a estrutura do texto original, você não cai. A Graça, que é uma outra professora que ela citou, foi minha professora. Ela foi minha professora na Faculdade de Letras, a Graça Costaval. Ela fala, né, que é possível você copiar partes do texto original. Então, um resumo, ele não é a cópia, né, ele não é uma coxa de retalho, mas é possível que você copie. Daqui a pouco eu vou colocar o ponto de vista da professora de vocês. O autor do resumo deve costurar. Então, quando eu copio partes do texto original, eu preciso estabelecer a coesão e a coerência, né? Eu tenho que costurar essas partes, né? E esse trabalho de costurar as partes,
que é costurar, né? Não é só repetir na sequência do que ele colocou. Eu tenho que dizer assim, quando ele disse isso, ele tinha em vista tal coisa assim, assim. Né? Esse raciocínio levou a tal parte assim, assim. Isso é a coesão, ou a coerência do texto. Então, ainda que eu copie partes do texto original, cabe a mim, autor do resumo, conseguir essa coerência e essa coesão, né? Costurar essas partes, senão seria mera cópia. E aí ela cita, a professora de vocês, no material de vocês tem uma terceira autora, que é a Maria de Lourdes Matêncio, e ela diz que para sintetizar o estudo e apoiar a pesquisa, para que serve, né, um resumo? Ela coloca 3 tipos de resumo. O tipo 1 é aquele que é feito para sintetizar um estudo e apoiar uma pesquisa. Vamos supor que você vai escrever um artigo acadêmico, né, e aí você pesquisou em vários autores, então você sintetiza esse estudo, né, e esses autores e essas referências que você vai colocar lá vão apoiar a pesquisa que você está fazendo. Então você vai seguir o conteúdo original. Então, vamos supor que você vai conceituar cooperativismo e você usou 10 autores diferentes. Se você não seguir, né, se você não for fiel aos autores originais, você vai acabar escrevendo o que você pensa e não o que foi pesquisado. Então, esse tipo de resumo que sintetiza um estudo, que vai apoiar uma pesquisa, ele se caracteriza pela fidelidade ao autor. Na verdade, o resumo, de modo geral, ele é fiel ao autor. As diferenças vai ser para que ele serve. Por exemplo, o exemplo 2, o tipo 2 que a Maria de Lourdes coloca, é aquele resumo que apresenta um trabalho. No cinema seria uma sinopse, né? No jornalismo a gente chama de resenha. Então, você vai apresentar um trabalho que pode ter 200 páginas, mas que ele só pode, o resumo só pode ter 20 linhas. Então, ele não vai seguir, ele não vai ter fidelidade a cada coisa que foi dita pelo autor, ele não corresponde, ele não é proporcional ao tamanho do texto original, né? Ele é uma apresentação rápida, então você vai pegar a partir das ideias, né? Você vai dizer, o filme tal fala de tal coisa, ou a dissertação tal fala sobre essa coisa, o autor pesquisou em tais fontes, e os resultados foram estes, tudo muito geralzão, porque é compacto demais, é bastante compacto. E o terceiro, que é o resumo acadêmico, que eu acho que é o objetivo dela, esse resumo, ele vai avaliar vocês não só como redatores, mas principalmente como leitores. Esse tipo de resumo, que é o resumo mais utilizado dentro da faculdade, né, quando não é para uma apresentação, para publicação, para suas aulas de modo geral, o autor te manda resumir porque ele te obriga a ler, né, a bibliografia indicada, os autores indicados, e você vai, com isso, absorver os conceitos. Né? Então, você lê 20 páginas sobre cooperativismo para uma aula de administração. E aí você vai absorver os conceitos daquele autor. Ao fazer esse resumo, né, ele é fiel ao original, ele segue, né, ele vai na sequência do original, mas ele avalia a sua capacidade como leitor. Então, o seu professor, pelo seu resumo, sabe que tipo de leitor que você é. Se você conseguiu compreender o autor, né, se você conseguiu estabelecer relações entre aquilo que você leu, né? Então, para fazer o resumo, eu diria que 90%, na verdade, de modo geral, a redação, 90% da redação é a sua capacidade de leitura, qualquer redação. Né? Quanto melhor você é como leitor, melhor você vai ser como redator. E esse resumo acadêmico, que é o item 3 aí, ele é o que mais denuncia, vamos dizer assim, né? Ele é o que mais retrata a capacidade de leitura que você tem. Por quê? Porque o 1 são itens que você vai utilizar para fundamentar uma pesquisa. O 2 é uma síntese de um troço monstruoso, é só uma apresentação das ideias que tem lá. E esse 3 é
eu entendi o que o cara está falando e o que foi que eu entendi, né? Então, esse é o terceiro aí. O resumo é isso, uma síntese do que foi falado, que pode ser mais fiel, pode ser mais geral, ou ela pode ser uma interpretação daquilo que eu entendi, tá? Até aí, tudo bem? Quantos já morreram? A gente está com uma pequena dúvida aqui, Pergunte. e aí eu mandei no texto. Não ouvi. Que aí eu mandei no escrito. Ah, você mandou no comentário. Meu comentário está fechado, porque eu estou em tela aberta. Aqui eu teria que abrir, voltar lá para o Skype para abrir o comentário. Peraí. Então, eu basicamente perguntei para o Roger que, tipo assim, a professora, ela explicou para a gente meio que o passo a passo da prova. Isso. Isso. Aí a dúvida que a gente está tendo é porque, do jeito que ela tinha falado para a gente, era que a gente iria fazer um abstract. Certo. Que é aquele resumo de 20 linhas sobre o trabalho, sobre o conteúdo todo. Isso. E aí eu acho que pode ser esse que ela vai dar na prova. Esse 2 aqui. Isso. O 2 da Maria de Lourdes Matheus. Então, esse 2 aqui, ele é um geralzão, né? Eu li, no caso de vocês devem ter lido um artigo, não é isso? Uhum. Foi o artigo... Sim. Com quantas páginas? Tinha... Mais ou menos, sei lá, 10 Sim. páginas? 5, 15? 5. 5 páginas, pois é. Aí você imagina quantas palavras tem nas 5 páginas, né? Uhum. Mas vocês vão escrever 20 linhas lá, ou 30 linhas no máximo. Então, é bem geralzão, né? Você não vai... A gente vai ter que escrever de 90 a 130 palavras. Palavras, que é pequenininho, dá de 10 a 15 linhas. Foi o resumo que esse artigo que ela falou para a gente fazer tem 8 linhas. Tem 8 linhas? Isso. 8 linhas. Tá. Então, pensando com a cabeça. Você pegou um texto que tem 5 páginas, né? E aí você vai trazer essas 5 páginas para, sei lá, de 8 a 15 linhas. Uhum. Ok? Então, não tem como você seguir a ordem do texto. Eu vou explicar daqui a pouco o como fazer, porque por enquanto nós estamos no que é, né, o resumo. No como fazer, a gente vai ver que eu posso fazer no resumo em que eu sigo passo a passo do cara. O cara conta um caso, eu faço a síntese do caso. Aí depois ele vai para a cronologia, eu falo da cronologia. Então, eu vou seguindo a estrutura dele. No caso desse 2 aqui, que é o abstract, não tem jeito de eu colocar 5 páginas em 5 linhas ou 10 linhas, sendo fiel ao texto dele. Deu para entender? Então, é uma apresentação geral, né? Você vai dizer o texto tal do fulano de tal, e eu vou te explicar o que é que vai entrar no seu texto para poder dar qualidade ao seu resumo. Como é que eu consigo trazer de 5 páginas para 8 linhas ou 5 linhas e fazer um bom resumo? O que o meu resumo tem que conter para ele ser considerado um bom resumo, ok? Ô, Carlos. Diga. Qual foi a pergunta? Dúvida? Não tem aqui, não. Hoje a gente pode caminhar um pouquinho. Por mim, pode ir. Pode ir, ué. Eu não entendi o que Então, você falou. Então, eu vou ficar com essa questão, né, que vocês levantaram. Vocês estão vendo a tela aí? A minha tela está compartilhada, sim ou não? Tá. Ok. Então, eu vou fazer isso. Eu vou deixar esse item 2 aqui, tá vendo? Sim.
e vou ilustrando daqui a pouco. Então, eu vou trabalhar agora basicamente com esse 2 e esse 3, tá? Esse Ok. 1, Cacá, Hum, esse 1 provavelmente é o que vocês vão usar para o artigo que vocês estão escrevendo. ah, sim. É. Tá? Que é pensar, né? Ser capaz de escolher a melhor frase que resume aquilo que você está querendo, entendeu? Uhum. Tá. Então, para a prova, eu creio que vai ficar mais entre o 2 e o 3, ou se não, 2 e 3, né? Já que ela pressupõe que vocês leram o artigo. Se vocês leram o artigo, ela vai pedir o 2. Mas ela pode dar um outro texto para vocês fazerem esse 3. Então, vou caminhar, tá? É o como agora, né? Como fazer. Quais são os critérios para a produção do resumo? A grande sacada, entre as grandes sacadas, está assim, estabelecer os objetivos de leitura. Para que eu estou lendo tal coisa? Né? Ah, eu estou lendo para eu levantar tudo que se falou sobre o tema. Ó, eu estou lendo para fazer uma síntese do artigo do cara. Eu estou lendo para... Qual é o objetivo da leitura? Estou lendo para fundamentar uma pesquisa? Eu estou lendo para vender a ideia do artigo dele? Eu estou lendo para mostrar o passo a passo daquilo que ele escreveu? Tá? Então, para produzir, uma das primeiras coisas é essa. Por exemplo, vocês leram um artigo para fazer um resumo, uma síntese de 10 linhas, que é o abstract lá. Uhum. Então, quando eu sei para que é, se é para fundamentar uma pesquisa, se é para fazer um resumo de apresentação, ou se é para fazer um estudo do que ele falou, eu já sei, peguei eu preciso de... A essência de toda a redação está no marca-texto, né? A canetinha, marca-texto, tá? E aí, na medida que eu vou lendo, já sabendo para que é que eu estou fazendo essa leitura, eu já vou marcando o texto com as partes essenciais, com o que atende ao que eu estou querendo. Então, eu estou fazendo uma pesquisa sobre... bancos de cooperativa de crédito, por exemplo. Então, quando eu pego um texto, tudo aquilo que tiver a ver com a minha pesquisa, eu vou grifar. Ah, não, eu estou fazendo para fazer uma apresentação em forma de artigo. Então, estabelecer os objetivos da leitura, tá? Para que me mandaram ler tal coisa? Segundo critério, é a estratégia de sumarização. O que significa isso? Como eu vou trabalhar? É um sumário que eu estou fazendo, né? É um resumo que eu estou fazendo, detalhes não interessam. Então, o camarada conta uma história longa para poder ilustrar a ideia dele. No meu resumo, não vai entrar essa história longa, a menos que ela seja, sei lá, a única pesquisa que o cara fez para descobrir que a água vira gelo. Ou seja, a história é fundamental. De qualquer maneira, eu ainda não vou detalhar assim, olha, ele começou por aqui, foi por ali. Não, eu vou dizer assim, olha, ele experimentou tal coisa e ao final chegou a isso. Ponto. Elimino detalhes de exemplos, de comparações. Se eu vou contar, é como se eu estivesse fazendo uma notícia, a manchete da notícia, né? Na manchete eu vou dizer assim, o professor foi atingido por carteiras dos alunos do terceiro ano. Aí na notícia vai, alunos do terceiro ano da escola tal, com a roupinha tal, com a cuequinha Y, entraram na sala de aula. Então, quando eu penso em estratégia de sumarização, é eliminar detalhes, eliminar aquilo que vai poder enxugar o texto. Com isso, à medida que eu elimino os detalhes, a minha tendência é generalizar. Né? Não, se eu não vou trabalhar particularidade, eu vou generalizar. Eu vou dizer assim, ao final da pesquisa ele fez tal coisa, ao observar isso ele chegou a isso, né? Sem os detalhes todos, porque senão eu escrevo um texto maior que o dele. Outra coisa, outro item de produção é as marcas do texto original. Quando você abre o seu texto, você apresenta dados do texto e do autor.
Muito cuidado com o tamanho que ela vai te dar, com o limite do texto. Por quê? Se ela te der o troço minúsculo, 10 linhas, 15 linhas, número de palavras aí, né? Como é que eu conto palavra? Vocês vão escrever à mão, não é verdade? É isso? Sim. Sim, ok. Então, você pega um caderno seu ou uma prova que você tenha feito, conta uma linha, escolhe uma linha qualquer e conta quantas palavras você tem naquela linha. Você pode até colocar 3 linhas, pega 3 linhas de um texto escrito à mão por você e conta quantas palavras tem nas 3 linhas. Divide por 3 linhas, você vai ter uma média de palavras. Então, você vai, assim, com a minha letra, eu escrevo 5 palavras por linha. Então, se eu tenho 10 linhas, eu só posso escrever 50 palavras. Entendeu? Então, você faz uma média para você também não escrever demais. E aí, se você tem um espaço imenso, você vai apresentar os dados do texto, dizer, né? O jornalista fulano de tal, da Gazeta de Notícias, no seu livro Patati Patatá, lançado no ano tal, são os dados do autor. Mas se você vai fazer em 5 linhas, você vai dizer, o sociólogo fulano de tal, ou no texto X, o sociólogo fulano de tal diz tal coisa. Então, você vai sempre começar, de alguma maneira, apresentando os dados do texto e do autor, né? No texto publicado, sei lá, no Congresso X, o autor, Freud, no seu artigo tal, diz tal coisa, entendeu? Apresentou. Ao longo do texto, você vai voltar a se referir ao autor. E aqui você vai se referir de várias maneiras. Você pode usar o nome dele completo, ou você pode dizer, numa outra vez que você precisar falar dele, você fala só o sobrenome, Freud dizia tal, aí num outro momento você vai dizer o psicanalista, no outro momento você vai dizer, então você vai referir-se a ele de várias maneiras, o pesquisador, o psicanalista, o autor, mas é necessário que você se refira, porque as ideias não são suas, são dele. Outra coisa é qual é a relação que o texto tem com o original, né? Se o objetivo é, vamos supor, conceituar cooperativismo, você só vai utilizar ideias relevantes a esse propósito. Se é para o texto que ela deu é para ensinar a fazer resenha, por exemplo, então você só vai grifar lá ideias relevantes à produção de uma resenha. Então, se você sabe para que serve, né? Por que o professor deu isso, ou para que você está fazendo o resumo, você separa as ideias relevantes. Vamos supor que o meu artigo seja a comprovação científica de determinada coisa. Então, eu só vou grifar tudo que for observação, comprovação, ou seja, que tenha teor científico. Se for assim, localizar historicamente a posição de tal grupo. Bom, aí eu vou grifar ideias relevantes ao processo histórico. Então, é isso que estou dizendo. O seu texto vai ter como ideias relevantes o que tiver a ver com o propósito do que você está fazendo. Então, é um texto... Outra coisa importantíssima, o seu resumo, ele é um texto completo. O seu resumo, ele não pode pressupor que o outro está lendo o texto original. No seu resumo, você não pode dizer assim, é uma história de... Não, você vai dizer, o texto tal é uma história de... Em nenhum momento você vai poder pressupor que o seu é uma parte de outro texto. Então, o seu texto tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão. Ele é um texto completo. As ideias são sempre parafraseadas, porque se você entrar numa de ficar copiando, você vai gastar mais linha do que o necessário. Então, você tem que parafrasear. Escrever com suas próprias palavras. Para que a sua paráfrase seja boa, você precisa saber se você está usando a essência do que ele disse. Então, nós vamos chegar daqui a pouco nisso. Como é que eu vou parafrasear, né? Por quê? O que especificamente?
Peguei o texto, fui lendo com marca-texto, marquei as ideias relevantes. Pelo comando da questão, como ela propôs a questão, provavelmente se descobre o propósito, né? Você vai resumir um texto que servirá de base para uma pesquisa X. Você vai resumir o texto apresentando aos leitores do Congresso X. Então, marcou o relevante. Estabelecimento do perfil do leitor do resumo. Para quem que eu estou resumindo? Uma coisa é eu resumir as viagens de Gulliver para um leitor infanto-juvenil. Outra coisa é eu resumir o Viagens de Gulliver para a minha tese de mestrado em literatura. Então, com quem que eu estou falando? Ao final, quem é que está lendo esse resumo? E eu costumo dizer que na prova, se você conhece bem o perfil do seu professor e utiliza o seu professor como a gente chama de leitor tipo, né? Ele é representativo de um tipo de leitor, você escreve pensando nele, né? O que ele vai achar interessante, o que ele criticaria, o que ele apontaria como insuficiente, né? No caso, pode ser que ela te dê, né? Você vai fazer um resumo para alunos de terceiro ano do ensino médio. Mas ela pode também não dizer nada disso. De qualquer maneira, o leitor mais imediato que você tem é ela, a professora. Então, saber o perfil do leitor ajuda bastante. Bom, agora eu vou para a técnica mesmo da produção, tá? Até então, eu estava trabalhando no material que vocês receberam. Então, se está claro na sua cabeça que o seu texto é um texto inteiro, né, ele não é parte de nada... Mas o Vinícius tem uma pergunta. Pergunte. Sim. Se artigos tipo ou a, os, as, contam na contagem de palavras. Conta tudo. Conta aí, conta o. Ok? Era só isso. Então, vamos lá. Para eu ter um texto, né, eu preciso de 2 elementos. Eu preciso o que eu quero mostrar e o como que eu vou mostrar. O autor do texto que ela vai te dar lá, o original, né, ele também, num dado momento, ele teve que decidir, né, o que eu quero mostrar. Ou seja, qual é o conteúdo, qual a mensagem. E depois, à medida que ele foi escrevendo, ele foi decidindo o como mostrar. Às vezes até antes, eu costumo dizer assim, na hora do cafezinho, né? Você decidiu o que você quer mostrar com o artigo que você está escrevendo? Aí você senta e pensa, como é que eu vou mostrar? Eu vou começar ilustrando com um filme, ou vou usar uma frase do Platão. E como é que eu vou estruturar esse texto? Né? Como é que vai ser a minha introdução? Como é que vai ser meu desenvolvimento? Como é que vai ser a conclusão? Que recursos que eu vou usar? Vou usar exemplificação, comparação, relação causa e consequência, processo histórico, né? Que recursos? E a linguagem aqui, por último, né? Com que linguagem? Uma linguagem mais formal, uma linguagem menos formal, uma linguagem mais acadêmica, né? Então, todo e qualquer texto, ele vai ser esse tecido em que eu tenho algo que eu quero passar para o outro e eu preciso decidir como que isso vai acontecer. Então, se você recebeu o texto de alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual é a do cara. Ele escreveu esse texto para quê? O que de fato ele quer mostrar? É isso que vai provar para a sua professora que você é um bom leitor. Você foi capaz de, em essência, descobrir o que o cara quer mostrar. Antes de você descobrir isso, você está no achismo. Então, o risco é de você demorar demais para chegar na essência e acabar o texto. Então, eu posso ler 300 páginas de uma dissertação e fazer uma apresentação dessa dissertação com 4 ou 5 linhas, né? Eu vou colocar lá no jornal da universidade que a doutora fulano de tal terminou a dissertação dela.
E aí, em 4 linhas, eu vou dizer, a dissertação trata disso, e ela defende isso, e para tal ela usou tal metodologia, e a pesquisa levou aquilo. Ponto. 300 páginas viraram 4 linhas. Mas se eu não souber o que ela quer mostrar, eu acabo dizendo como que ela fez. E aí não cabe. Né? Você vai dizer assim, primeiro ela fala disso, depois ela fala daquilo, depois ela apresentou tal coisa. Isso é o como foi feito, e não o que. Então, a essência de um resumo, a essência de qualquer coisa, é você conseguir responder essa pergunta, né? O que é que o autor quer mostrar? E quando você for produzir o seu texto, você saber claramente, olha, nesse resumo eu quero mostrar que o Freud estava errado quando ele afirmou isso. Se isso estiver claro na sua cabeça, pronto, o texto nasce. Agora, como é que eu vou provar que o Freud estava errado? Né? Aí eu vou assim, na introdução, essa estrutura, quando eu falo de estrutura do texto, eu estou sempre falando de introdução, desenvolvimento, conclusão e parágrafos, tá? É a estrutura esqueleto, né? A estrutura física do texto. Recursos, a metodologia que o cara usou para construir o texto, né? E, por último, é o tipo de linguagem. Às vezes é uma linguagem muito rebuscada, ou é uma linguagem simples, ou é uma linguagem científica, ou é uma linguagem moderna, ou é uma linguagem arcaica, né? O tipo de linguagem que ele utilizou. Você vai ser um sujeito super feliz se você conseguir identificar a estrutura do seu texto. Eu não sei se você vai lembrar quando você começou a estudar lá na, sei lá, 3º ano, lá no ensino fundamental, 3º, 4º ano, 5º ano, seu professor te dava um texto e pedia para você dividir o texto em partes. Divide em 3 partes, introdução, desenvolvimento, conclusão. Escreve na frente a essência de cada parágrafo. Não sei se você fez esse exercício. Este exercício é o que identifica a estrutura. Então, Melânia, se alguém me pedir um resumo de alguma coisa, o que eu faço? Primeira coisa que eu leio, eu paro e penso, o cara escreveu isso para quê? Qual é o objetivo dele? Ele escreveu para demonstrar que a lei da gravidade caiu de moda. Ponto. Beleza. Aí a minha segunda pergunta vai ser, como foi que ele fez isso? Ele pegou uma cena do filme Apocalipse, sei lá. Então, depois que eu identifico o objetivo, eu tento achar a estrutura. Ele escreveu em 20 parágrafos ou 5 páginas. Na primeira página, ele vai conceituando. Na segunda página, ele utiliza dados numéricos. Na terceira, ele faz um gráfico. Como é que ele fez isso? Quais são as partes desse texto? A introdução vai até onde? A primeira página inteirinha ele está introduzindo. Ele começa a desenvolver na segunda. Aí, na última página, está a conclusão dele. Aí você pode me perguntar, como é que eu vou saber que terminou a introdução, o desenvolvimento e a conclusão? Daqui a pouco eu vou te mostrar isso. À medida que você vai lendo o texto, você vai anotando, você vai usando assim, quais foram os recursos que ele utilizou. Ele utilizou exemplificação, por exemplo. Ele usou muito exemplo. Ele usou muito fato histórico. Ele usou muita comparação. Ele usou muita indução, né? A indução você vai levando a pessoa passo a passo até chegar. Primeiro você observa os rios, depois você observa as florestas, depois, logo você vai ter um ecossistema. Ou dedução, descreve o ecossistema e diz assim, o que se depreende daí? Ou ele pode usar paralelos, né? Comparar uma coisa com outra, estabelecer um paralelo, ou ele usa muito causa e consequência, por que foi feito assim, pagou-se um preço assado, ou ele usou cronologia, né? O cooperativismo começa na década de, depois aconteceu tal coisa, siga uma ordem cronológica. Quais foram os recursos utilizados por ele? Tá? Então, peguei o texto, olho como ele foi construído, identifico as partes, introdução, desenvolvimento, conclusão, né? E vou observando. É claro que se você pensar no tempo de prova, né?
isso te tomaria muito tempo. Mas, assim, o que você conseguir grifar, né, marcar com marca-texto e anotar do lado, assim, né, uma palavrinha, aquele introduz, aquele conclui, aquele compara. Estas palavras que você vai anotando, ainda que rapidamente, elas são fundamentais para a hora que você for escrever o resumo. Porque você vai seguir aquela sequência de anotações que você fez, você tem um roteiro do seu texto. Todos vivos? Arou? Sim. Todo mundo Foi. vivo, tá? Agora eu vou para o poder do mostrar que. Esse mostrar que foi o que me fez ganhar dinheiro a minha vida inteira, tá? Ganhei dinheiro demais com isso. O mostrar que é a base de qualquer coisa, né? Eu descobri o que é que o fulano quer mostrar, tá vendo? Eu mostro para alguém que eu entendi um filme, né? Quando eu sou capaz de dizer assim, não, mas o cineasta estava querendo mostrar que o mundo vai acabar daqui a 2 minutos. Então, da mesma maneira que eu posso responder a isso a respeito do texto inteiro, eu posso responder a isso a respeito de cada parágrafo. Olha que legal. Peguei o texto todo, eu falo assim, nesses 3 primeiros parágrafos, para que ele escreveu os 3 primeiros parágrafos? Foi para mostrar que houve uma evolução genética. E esse parágrafo 4 foi escrito para quê? Para exemplificar com a experiência de laboratório. Então, o mostrar que ele tanto serve para o macro, como ele serve para o micro. Até numa frase, você pode dizer assim, ok, o que é que o Fernando Pessoa quis dizer com isso aqui? Né? O que é que ele quis mostrar com isso aqui? Então, quando eu consigo responder o que é que o cara quis mostrar, cara, não importa se o texto tem 300 páginas, eu consigo colocar 300 páginas em 3 linhas. Basta responder, ok, com as 300 páginas da tese de doutorado do fulano, o que ele quis mostrar? Ele quis mostrar que todo conhecimento anterior, né, é nulo diante das atuais descobertas. Ponto. Reduzir 300 páginas em uma frase. Quando eu sei mostrar aqui, tá? O que ele está querendo mostrar? Então, eu pego um texto qualquer. O que você tem que fazer com o seu texto? O texto que a pessoa vai te dar lá, seja ele grande, gordo ou pequeno e magro, ele é sobre alguma coisa. Então, você vai ter que identificar o assunto nele, para que você possa escrever, né? Ao falar sobre tal coisa, tá? Então, peguei o texto. O texto fala sobre... tudo aquilo que você pode me responder com uma palavra vai ser o assunto. Melânia, o texto fala sobre política. O texto fala sobre futebol. O texto fala sobre mulher. O texto fala sobre patriotismo. O texto fala sobre finanças. Isso que você me responde com uma palavra só é o assunto. Então, antes de começar a escrever, você fecha o olho e pensa, peraí, o texto fala sobre... Né? O texto fala sobre texto. Ok, assunto. Do que especificamente ele está falando? Ele está falando de texto acadêmico. Ele está falando sobre de mulher trabalhadora. Ele está falando sobre cooperativismo hoje. Ele está falando sobre... Então, esse recorte do assunto, vamos supor que o assunto seja mulher. Aí você tem zilhões de publicações falando sobre mulheres todos os dias e o assunto não se esgota. Então tem lá a mulher trabalhadora, a mulher na mídia, a mulher escola, a mulher que é mãe, a mulher profissional. Essas várias nuances do assunto, né? Nós vamos recortar, nesse aqui você só vai falar de mulher trabalhadora. Esse recorte que a gente faz do universo maior, nós chamamos de tema. Quando você troca o tema pelo assunto, você vai errar no seu resumo, porque você sai do essencial para o geral. Então, o texto fala sobre resumo. Mas, especificamente, o que sobre resumo? Características do resumo acadêmico.
Ponto, isso é tema, tá? Sobre características do resumo acadêmico, o que a autora quer mostrar? Que ele permite cópia, ou ele segue normas da BNT, ou, percebe? Ela escreveu para mostrar o quê? Qual que é a tese dela? Então, assunto, tema, tese. Eu não sei se ao falar sobre isso, se você já consegue se ver escrevendo. Se assistir um filme, você vai fazer um resumo sobre o filme. Bom, o filme foi para mostrar o quê? Ah, foi para mostrar isso. Quem foi o autor mesmo? Ah, foi o fulano. O assunto geral qual era? Apocalipse. Dentro do Apocalipse, o que ele colocou? Visto pela criança. E aí, o que ele queria mostrar? Que a inocência da criança permite achar saídas mesmo diante do Apocalipse. Cara, com isso que eu te falei, você já escreve um parágrafo. Então, aqui do lado, eu coloquei um exemplo, né? Vamos supor que o assunto seja o amor. Do que é que o autor está falando? O texto é sobre amor. Amor na infância, amor de pai, amor de mãe, amor à pátria, amor antigo, amor platônico. Não, ele fala do amor na terceira idade. Ah, então amor é o assunto, amor na terceira idade é o tema. E o que é que ele quis mostrar com o texto dele? Ah, ele quis mostrar que é possível amar na terceira idade. Então aqui a gente tem a tese ou o objetivo dele. Normalmente, quando um texto é bem feito, a introdução ela contém essas três coisas, tá? A introdução é aquilo que contém assunto, tema e tese. A partir do momento que você já sabe o que o cara quer mostrar, acabou a introdução. Seu texto deveria ser assim, né? Você colocar na introdução a respeito das manifestações estudantis da última semana, né? O jornalista fulano de tal se posiciona contrário à intervenção do governo nas universidades. Então, você falou manifestações estudantis da última semana. O objetivo do cara é mostrar que o governo errou quando ele interveio nas universidades. Interveio, na verdade, né? Então, se isso está lá no alto, a partir daí você pode seguir o passo a passo. No resumo, você fala assim, bom, então aqui, isso que eu falei contém os 5 primeiros parágrafos do texto dele. Então, falta eu falar disso, disso e disso, dos parágrafos que eu já grifei lá com o meu marca-texto, que eu já escrevi do lado. Então, agora é só seguir o roteiro daquilo que eu marquei como essencial, porque normalmente o que a gente grifa é o essencial. Então, agora eu só vou tentar costurar meu texto com aquilo que já foi grifado ali. Uhum. Tranquilo até aí? Sim. Ok, agora, Sim. minha pergunta é, vocês já conseguem se ver escrevendo? Já. Já? Começando, pelo menos. Então. O que vocês vão ter que fazer primeiro, então? Achar o O assunto, objetivo. tema e tese. Isso. Né? E responder essa pergunta, o que o autor quer mostrar? Todas as vezes que você pegou uma parte do texto, você pensa assim, o que essa parte quer mostrar? Ah, essa parte quer mostrar que os experimentos se opuseram à visão histórica de determinada coisa. Olha a frase que eu construí. Esse trecho quer mostrar que os experimentos históricos contradizem o que foi publicado até hoje. Quando você responde ao mostrar que, por isso que eu chamo que ele é poderoso, né? Quando você responde mostrar que qualquer coisa, tá? Mostrar que qualquer troço,
os experimentos, por exemplo, se opõem ao conhecimento, papapá, até hoje. Nota que a hora que eu apagar esse mostrar que, eu já tenho uma frase. Uhum. Os experimentos se opõem ao que foi publicado a respeito do assunto até hoje. Então, se a cada parágrafo você conseguir fazer essa pergunta, e esse trecho aqui? O que esse trecho quer mostrar? Ah, esse trecho quer mostrar que o que você não pode é comer o quê, tá? Uhum. Se você colocar o que aqui na frente, vai surgir uma frase. Isso aqui já vai ser uma frase. Mas se você não colocar o que, vai aparecer um tópico. Mostrar a oposição entre o que já se disse sobre o assunto e o que se tem hoje. Só que a oposição não é frase. Então, quando você diz assim, mostrar que os experimentos se opõem, você já tem a frase, você tem o sujeito, você tem um verbo, você tem uma frase inteira. Então, todas as vezes que você passar aperto lá, pega o trecho, porque você está seguindo o texto, que é um dos preceitos que está aqui para trás, né, que você deve seguir a estrutura do texto, tá? Reproduz a organização do texto original, tá vendo? Então, se você vai no passo a passo, apertou, ficou difícil, encosta na cadeira e pergunta o que esse trecho quer mostrar. Ah, esse trecho quer mostrar que, pimba, a frase sai. Uhum. Beleza? Agora, se você for esperto, você vai levar marca-texto. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos assim, quem se ama, usa marca-texto. Né? Se você se ama, você vai usar marca-texto e vai fazer anotações na margem, entendeu? Uma palavra assim, síntese, argumentação, dado histórico, qualquer coisa que na hora que você começar a redigir, você tenha a pista ali. Quando eu não faço marcação nenhuma, o que acontece? Eu volto, começo a escrever a partir de um texto limpo. Eu vou ter que ler de novo para pegar aquelas pistas que me ajudariam, entendeu? Vocês não têm esse tempo lá. Vai ter que ler uma vez só e já deixar as pistas, né? Igual a história do Joãozinho e Maria. Se você deixar as pedrinhas, você consegue voltar no caminho. Mas se você não deixar as pedrinhas, você não consegue voltar. Você olha para o texto em branco, aquela limpeza total, e não sabe por onde começar. Uhum. O que é pior, né? A gente começa sem grifar o essencial, a gente começa reproduzindo parágrafo a parágrafo. Você vai precisar você vai usar o mesmo tanto que ele usou. Porque se você for reproduzir o parágrafo inteiro, ele gastou 5 páginas, você vai gastar 5. Uhum. Ao fazer o resumo, você só vai resumir o essencial. E o resto você vai ignorar. Mesmo que você diga assim, nossa, mas ele usou um exemplo tão bacana, tão legal, não cabe em 5 linhas. Então você vai dizer assim, a partir de exemplos excelentes, ou a partir de exemplos representativos, ou a partir de exemplos significativos, ele chegou a tal conclusão. Mas você não vai poder contar o exemplo, porque não vai caber. Uhum. Muito bem. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então eu vou salvar aqui e vou mandar para vocês. Os slides? Isso. Certo. Dúvidas? Pra mim, Teve. não. Pode perguntar no grupo também. Sim. Que Eu ele. acho que tem que pegar. Eu acho que tem, se o texto já foi dado, né, pelo menos uma questão é a partir de um texto dado, vocês tinham que, na hora que eu desligar aqui, tentar aplicar o que eu falei nesse texto que você já tem. Uhum. Ok? Tá.
Boa ideia. Ok. Muito bom. Muito bom. Boa prova, divirtam-se. Obrigado. Obrigado. Nada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.